Bom dia, terceirão. Nossa aula hoje é sobre o reino das plantas. Então, as plantas, elas estão presentes em praticamente todos os ambientes da Terra. Então, a gente fala que elas são seres que, de acordo com as suas características, elas conseguiram se adaptar a quase todos os biomas do planeta, tá certo? Algumas espécies vão ser aquáticas e outras terrestres, mas apesar dessa diferença, todas as plantas elas vão realizar fotossíntese. O que é a fotossíntese? A fotossíntese é a conversão de energia solar em energia química. Como que é isso? Então, a planta utiliza o sol, né, a luz do sol, a água que ela retira do solo e os nutrientes e vai fazer a transformação disso tudo em energia química, ou seja, glicose, mais conhecida como açúcar. Essa fotossíntese garante a sobrevivência da planta, porque ela tem o seu alimento, né? Ela vai utilizar essa glicose para crescer, para se multiplicar, para se reproduzir. E ela ainda, ao guardar parte dessa glicose, ela fornece energia. Ela fornece essa glicose para outros seres vivos. E essa glicose vai ser a base da alimentação desses seres vivos. Então, nós só lembrando, as plantas são base de cadeia alimentar, tá certo? Como eu falei, as plantas elas se adaptaram a diversas condições ambientais, então a gente vai encontrar ela em quase todas as partes do mundo. E cada planta adaptada a esse ambiente, ela vai ter características diferentes. Então, nós falamos que no grupo das plantas existe grande diversidade. Então, nós vamos ter diferentes tipos de planta, tá certo? As plantas, elas apresentam células vegetais. Essa célula vegetal, ela é bastante semelhante à célula animal. Você pode ver isso na página 46 do seu livro. Então, a célula vegetal, ela vai possuir membrana plasmática, ela vai possuir retículo endoplasmático granuloso, retículo endoplasmático liso, complexo golgiense, ela vai ter mitocôndrias, ribossomos, núcleo, material genético, tudo que uma célula animal tem, tá? O que vai diferenciar a célula vegetal da célula animal é a presença da parede celular celulósica. Então, a parede celular é uma estrutura na célula vegetal que vai dar para ela suporte. Como assim suporte? A célula vegetal, ela corre o risco de estourar por osmose quando a água entra em excesso nessa planta. Então, o que acontece? Essa parede celular, ela segura, ela impede, de certa forma, que ocorra essa lise, tá? Ela também vai possuir uma estrutura chamada vacúolo, que a gente pode ver bem grande nessa imagem aí da página 46. Então, esse vacúolo ele vai ter várias funções, né? Esse vacúolo central, como, por exemplo, armazenamento de água em plantas xerófitas, que são aquelas que, como os cactos, armazenamento de ar em plantas aquáticas, para elas ficarem flutuando, né, em cima das águas. Então, esses vacúolos, eles vão ter essas diferentes funções. Algumas vão ser responsáveis pelo armazenamento de óleos, né, para fazer a retirada desses óleos dessa planta. Então, esse vacúolo vai ter essa função aí de armazenamento, tá? E a outra estrutura que vai diferenciar bastante uma célula animal da vegetal é o cloroplasto. No cloroplasto, nós vamos ter a clorofila, que é o pigmento que é responsável pela fotossíntese,
certo? Então, a clorofila, que fica dentro da estrutura chamada organela, né? Cloroplasto, vai ser a responsável pela fotossíntese, pela transformação aí da energia solar em energia química, ok? Além disso tudo, as plantas são classificadas como eucarióticas, pluricelulares e autótrofas. Relembrando, eucarióticas, quando elas têm o seu material genético delimitado por um núcleo, né? Então, só as bactérias são procarióticas. Pluricelulares, elas têm tecidos, elas têm células que formam tecidos verdadeiros, que formam órgãos. Como assim? Planta tem órgão? Tem, planta tem órgão, né? As folhas são um órgão da planta, a raiz é um órgão da planta, e esse conjunto de órgãos formam os sistemas que fazem a planta formar, que vai fazer a planta formar o seu organismo, ok? E elas são autótrofas, ou seja, são capazes de produzir o seu próprio alimento, tá certo? Então, as plantas, elas vão sofrer uma classificação envolvendo alguns critérios, como a presença desses órgãos que eu falei para vocês. Então, que órgãos são esses? Folhas, caules, raízes, todos são órgãos das plantas, tá? Frutos, flores, semente. Então, nós vamos ter plantas que vão ser as mais evoluídas, que tem tudo isso, que tem folha, raiz, caule, flor, fruto e semente. Essas são as últimas aí nesse cladograma que a gente tá vendo, tá? Nós chamamos de angiospermas. E ela é a mais evoluída porque ela tem todos esses órgãos aqui. E as outras, elas são menos evoluídas. Algumas não vão ter quase nenhum desses órgãos, tá? Que é o caso das briófitas, que são as mais simples. Ela não vai ter folha verdadeira, ela não vai ter raiz verdadeira, ela não vai ter caule, ela não vai ter folha, flores, ela não vai ter frutos e nem sementes. Ué, e existe planta que não tem essas coisas? Sim, existe plantas que não têm essas coisas, tá certo? Então, esses órgãos são completados por tecidos vasculares. O que são os tecidos vasculares? São tecidos que vão fazer transporte de substâncias, tá? Vão fazer a substância circular. Então, lá na folha, que é o órgão fotossintético, lá na folha ocorre a fotossíntese e a produção da glicose. Essa glicose é o alimento da planta. Ela tem que chegar em todas as células da planta. Na raiz, ela tem que chegar no caule, ela tem que chegar nos galhos, ela tem que chegar. E como que ela vai chegar? Através desse tecido vascular, tá certo? Então, uma das formas de classificação das plantas vai ser de acordo com a presença ou ausência dos órgãos dela, quando eu classifico elas em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E uma outra característica que vai estar relacionada com essa classificação é a presença ou ausência desses vasos condutores. Se essas plantas não possuem os vasos condutores, nós vamos chamá-las de avasculares. Não, vasculares de vasos condutores. Então, ela não possui vasos condutores. No caso aqui, somente as briófitas são avasculares, tá vendo? Ó? Plantas avasculares só tá encaixando nas briófitas. Todas as outras são vasculares, ou seja, possuem vasos condutores de seiva, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Todas elas vão possuir esses vasos condutores de seiva, tá certo? Observando ainda esse cladograma, a gente tá vendo uma alga verde aqui.
Ô, Carol, mas as algas não são plantas. O que que essa alga tá fazendo aí nesse cladograma? Essa alga verde, ela seria uma ancestral das plantas que a gente conhece até hoje. Tá certo? Então, essa alga verde vai funcionar como uma planta ancestral. Quer dizer, ela que deu origem, após uma evolução, uma mutação, a todas essas plantas. Uma de cada vez? Não. Às vezes a gente tem essas plantas no mesmo momento no planeta, como a gente tem agora. Só que para cada uma delas ocorreu uma evolução que deu as características diferentes. No caso, a evolução da alga verde aqui, ó, o que aconteceu? A formação de um embrião pluricelular. Ou seja, um embrião que tinha várias células, mas que essas células formavam tecidos. Então, as algas, elas são classificadas como multicelulares. Por quê? Porque elas têm muitas células, mas essas células não formam tecidos, né? E aí, o que diferencia as briófitas das pteridófitas? A presença dos vasos condutores de seivas, da raiz verdadeira, do caule verdadeiro e das folhas. Porque a gente vai ver que a briófita tem estruturas que são chamadas de rizoides, que tem um papel semelhante à raiz. Tem estruturas chamadas de cauloides, que tem uma função semelhante à do caule. E tem o filóide, que tem uma função semelhante às folhas. Só que é só semelhante, não é igual. Então, nós falamos que ela não forma tecidos. Ela forma tecidos, ela não forma os órgãos, né? Então, elas são as mais simples. E aí, o que diferencia pteridófitas das gimnospermas? Então, pteridófitas e gimnospermas, todas têm vasos condutores de seiva? Tem. Todas têm raiz? Tem. Todas têm caule? Tem. Todas têm folha? Tem. O que é que vai diferenciar? A presença de semente. Pteridófitas não têm semente. E nem as briófitas. Mas elas não se reproduzem? Sim. Mas elas utilizam os esporos. As gimnospermas já têm as sementes. E nós vamos ver lá na frente que essa reprodução ela é muito mais facilitada a partir do surgimento das sementes como uma novidade evolutiva, tá? E as angiospermas, elas são as mais evoluídas, por quê? Porque além de ter os vasos condutores de seiva, raiz, caule, flores, sementes, ela ainda tem os frutos que cobrem essas sementes e que atraem muito mais animais em busca desses frutos, facilitando a dispersão dessas sementes, ok? Então, vamos falar agora das briófitas. As briófitas são plantas avasculares. O que isso significa? Que elas não vão produzir, elas não vão ter sistemas, né, transportadores de seiva, tá certo? Elas não vão possuir esses sistemas transportadores de seiva. A falta desse sistema, desses vasos condutores, faz com que essas plantas apresentem um tamanho bastante reduzido, tá certo? E esse tamanho reduzido faz com que essas plantas sejam muito susceptíveis ao ambiente. Então, as briófitas, elas vão ter sempre que estar, elas vão sempre se desenvolver em ambientes muito úmidos. Por quê? Porque elas não têm esses vasos condutores de seiva. Então, as suas substâncias vão depender da água para circular dentro do seu corpo. E na questão da reprodução, ela também vai ser dependente da água, porque é a água que vai levar os gametas, tá certo? Então, as plantas, elas vão possuir alternância de geração, ou metagênese. O que é que isso significa? Significa que ela vai ter um momento da vida dela, onde ela vai ser chamada de haploide, né? E um momento da vida dela que ela vai ser chamada de diploide. Quando eu falo em haploide, eu falo
de metade de carga genética. Então, a planta na fase haploide, ela só vai ter células com a metade da carga genética. E na fase diploide, ela vai ter todo o material genético. Então, ela vai ter uma fase, uma estrutura, que vai ser 2N, né? Que vão ter toda a carga genética. Então, os indivíduos haploides, geralmente, vão se denominar gametófitos. Então, ele é haploide, ele tem a metade da carga genética, ele vai formar o quê? Gametas, né? E o diploide, ele vai ter toda a carga genética, né? Ele vai ser chamado de esporófito, tá? Então, vamos lembrar disso aí. Então, a planta, ela vai ter duas fases. Uma onde ela vai ser chamada de gametófito, que ela vai ser capaz de produzir os gametas. E a outra que ela vai ser o esporófito, que ela vai ser diploide, tá? E vai ter, vai se tornar adulta, vai desenvolver a própria planta, tá? Então, as briófitas vão ter sua fase haploide e diploide, mas elas não vão apresentar nem raiz, nem caule, nem folha. Ela vai apresentar o quê? Rizoide, cauloide e filoide, tá? E absorção de água e nutriente ocorre por difusão e osmose, célula a célula. Então, como eu falei, ela não tem vasos condutores de seiva. Então, os nutrientes vão ter que passar de célula por célula, através da água por osmose e os nutrientes por difusão. Lembrando que o processo de difusão, ele é bem mais lento, né? Então, só lembrando o que é difusão. Difusão, vai ser um processo onde o soluto, lembrando que a água é um solvente, ela faz osmose, né? Passagem livre pelas membranas. E o soluto, que são, por exemplo, a glicose é um soluto. Então, a glicose que a planta produziu, ela vai ter que passar de célula a célula. Ela vai ter que passar por essa membrana. Mas sempre em qual sentido? De um local onde esse soluto tem uma maior concentração para o local onde esse soluto tem uma menor concentração. Buscando o quê? Buscando equiparar, né? Igualitar essa quantidade de solutos, tá? Equilíbrio. A palavra sempre é equilíbrio. Então, essa difusão, ela vai ocorrer a passagem desse soluto, principalmente glicose e sais minerais, de uma célula para a outra, do local onde eu tenho mais para onde eu tenho menos. Então, é um processo mais lento. Pelo fato do processo de difusão ser mais lento, ela ser avascular, nós vamos ter o tamanho reduzido, né, dessas plantas. Então, as briófitas, elas podem ser divididas nesses três grupos aqui, ó. Hepatófita, antocerófita e briófita. Cada uma dessas vai ter, né, um exemplar que é mais característico. No caso da briófita, os musgos são os principais representantes. No caso das hepatófitas, plantas chamadas hepáticas. E no caso dos antocerófita, os antóceros são os principais exemplos, né, que a gente vai dar aí para essa separação das briófitas, certo? Como eu falei, os musgos constituem os principais exemplares das briófitas. E nós vamos utilizar os musgos, para falar sobre o ciclo de vida dessas briófitas, tá certo? Então, como eu falei, as briófitas, elas vão fazer gerações alternadas, elas vão ter alterações de geração, que a gente também vai chamar de metagênese, tá? Então, isso significa o quê? Que no ciclo reprodutivo dela, nós vamos ter uma fase que é a duradoura, que representa a planta desenvolvida, ou seja, a planta adulta, e nessa fase ela é chamada de
gametófito. Então, aqui eu tenho o meu gametófito masculino e o meu gametófito feminino. Então, nós podemos dizer que ela é dioica, né? Tem sexos separados. E tem também dimorfismo. Olha para você ver, é diferente a planta masculina da planta feminina. Tá dando para ver a diferença? Principalmente nessa estrutura aqui, ó. Nessa estrutura superior. Ela é presente na planta, no gametófito feminino, e ela é ausente no gametófito masculino. Tá certo? Então, o gametófito, ele é haploide. Por quê? Porque ele vai ser responsável pela formação dos gametas, né? Então, o gametófito masculino, ele é responsável pelo gameta masculino. O gameta masculino, ele vai receber o nome de anterozoide, tá? Então, o anterozoide é o gameta masculino das briófitas. E o gameta masculino também vai receber um nome? Vai sim. O gameta feminino vai receber o nome de oosfera, tá? O gameta masculino, ele é móvel, ele tem os flagelinhos aqui, ó, tá? E o gameta feminino, não, ele vai ficar sempre aqui no arquegônio, que é essa estrutura fixa aqui, ó, do musgo, né? E aí, esses anterozoides, eles têm que chegar até o arquegônio, tá? Para ocorrer o quê? Para ocorrer embriogênese, para formação do embrião, tá certo? E como que ele vai fazer isso, Carol? Ele não tem vaso condutor de seiva. Ele vai fazer através da água. Por isso que os musgos, eles são muito dependentes da água, tá certo? Então, quando esse gametófito aqui, ele produz, né, os anterozoides, ele vai produzir esses anterozoides numa estrutura aí chamada esporófito. Quando ele tá maduro, quando os anterozoides estão prontos, ele vai ser liberado. Gente, eu falei o nome errado, tá? O gametófito masculino, ele vai produzir os gametas aqui na estrutura, no gametófito. Quando eles estiverem maduros, ele é levado pela água, tá certo? Ele é levado pela água e quando ele encontra um gametófito feminino, que tem uma oosfera madura, esse espermatozoide vai entrar aqui, ó, na oosfera. Aí vai ter a fecundação, tá? Após essa fecundação, essa junção de células aqui, ela vai passar por uma mitose, tá? E a estrutura que vai ter no gametófito vai ser anterídeo. Então, aqui eu tenho um anterídeo que vai produzir esses anterozoides e que vai liberar esses anterozoides, tá certo? Então, anterozoide liberado do anterídeo, chega no arquegônio, fecunda a oosfera, forma um embrião. Esse embrião vai sofrer mitose. A mitose é o quê? Relembrando mitose. Quando uma célula se multiplica, formando outras células iguais a ela, tá? Uma célula se multiplica formando outras células iguais a ela. Então, anterozoide é N, a oosfera é N. Então, eu tenho aqui a formação do esporófito. O esporófito, ele já é 2N. O esporófito, ele vai ser essa estrutura aqui, ó, que quando adulta, vai ser responsável pela liberação dos esporos. O que que são os esporos? Os esporos, eles têm a mesma função da semente. Ele guarda lá dentro um embrião que foi formado, né? Então, o esporófito jovem aqui, que é 2N, vai formar essa estrutura aqui, ó, no gametófito feminino, tá? Então, só as plantas femininas é que vão formar esses esporófitos, tá certo? Quando esse esporófito, através da meiose, ele cresce, se desenvolve e os esporos lá dentro estão maduros,
vai ter uma abertura dessa cápsulazinha aqui, ó. Dessa cápsulazinha é liberado os esporos. Esses esporos, eles são N, porque ele sofreu meiose, ó, ele sofrendo meiose aqui, ó, tá? A meiose chamada de meiose espórica. Então, ele é 2N, ó, o esporófito é 2N, sofre a meiose espórica e forma esporos N. Mas por que N? Porque quando esses esporos caírem lá no solo, em um local adequado, onde tiver bastante água, ele vai formar essa estrutura aqui, ó, chamada protonema. E o protonema, quando ela encontra essas condições favoráveis, ela vai se desenvolver novamente em outros gametófitos. E os gametófitos são N. E aí o ciclo recomeça, certo? Podemos dar continuidade? Então, vamos dar continuidade aí às pteridófitas, tá? A pteridófita é o segundo conjunto de plantas que a gente vai estar estudando e eles são mais evoluídos do que as briófitas. Eu tô com problema no suporte do celular aqui, gente, então essa imagem tá mexendo bastante, mas vocês vão desconsiderando aí, tá? E as dúvidas que vocês tiverem, vocês mandam para mim no WhatsApp, no privado, para eu poder estar respondendo, tá certo? Então, vamos falar agora das pteridófitas. Então, as pteridófitas, elas surgiram há mais ou menos 300 milhões de anos aí, tá? E ela é bem mais desenvolvida e bem mais adaptada ao ambiente terrestre. Ou seja, ela vai ter uma dependência de água? Vai, mas uma dependência menor do que as briófitas. As briófitas precisam da água para osmose e ajudar, né, a transportar glicose e sais minerais de célula a célula. E também precisa dessa água na hora da reprodução. As pteridófitas vão precisar de água? Vão. Todo ser vivo precisa de água, mas ela precisa menos, porque ela já possui vasos condutores de seiva. Então, essa seiva já vai circular dentro dela, fazendo com que ela tenha um porte maior do que as briófitas, né? Ela não vai precisar que essa água passe célula a célula dela, por osmose, nem que os sais minerais a glicose e os sais minerais sejam difundidos de célula a célula através da difusão. Então, ela vai ser mais adaptada por causa disso. Outra coisa que faz ela ser mais adaptada, ela já tem raiz verdadeira, caule verdadeiro e folha, tá? Além disso, as folhas dela apresentam uma cutícula que evita a perda excessiva de água. Então, ela já tem uma defesa contra a desidratação. E isso faz com que ela tenha um porte bem maior, tá? Principal exemplo aí de pteridófita são as samambaias. Todo mundo conhece, né? Mas se você olhar aí na página 49, você vai ver que algumas pteridófitas, elas vão ter porte de árvore até grande. Olha aí a samambaia açu, né? A imagem A aí na página 49 de vocês. Então, ela é bastante grande. E aí, nessa página 49, eu tenho vários exemplos aí de pteridófitas, tá certo? Então, quando eu falo que uma planta ela é vascular, eu posso também estar trocando esse termo vascular por traqueófitas. Então, uma planta traqueófita é a mesma coisa de uma planta vascular. É aquela que vai ter esse conjunto, esse sistema condutor de seiva, tá certo? Tudo bem? Então, as pteridófitas são traqueófitas. Pteridófitas, gimnospermas, angiospermas são todas traqueófitas, tá certo? Por que traqueófita, Carol? Porque ela vai ter um conjunto de células chamadas de traqueídeos, tá? Que vão facilitar dentro desses canais vasculares o transporte de água e de sais minerais, que vai facilitar e ser muito mais rápido, fazendo com que ela tenha esse porte maior, que ela se adapte melhor, tá certo? Deixa eu ver o que mais.
Nós vamos encontrar essas plantas de forma muito comum nas matas brasileiras, mas nós vamos encontrar ela distribuída por todas as regiões. Então, é uma planta também que serve de enfeite. Quase toda casa tem samambaia, avenca, xaxim, né? E uma das características dela é gostar de ambientes úmidos e sombreados, tá certo? Porque elas ainda vão necessitar bastante de água, principalmente na fase de reprodução, ok? Deixa eu ver mais alguma coisa. Não, acho que a gente já pode passar o slide. E para o ciclo de vida das pteridófitas. Então, o ciclo de vida das pteridófitas tá aqui mostrado para vocês nesse slide. E tá também na página do livro positivo de vocês, página 20. Tá? É a mesma imagem, porque eu tô tirando essa imagem aqui do portal positivo. Vai desculpando aí, gente, a minha extensão, porque meu suporte tá muito ruim. Tem que providenciar outro. Então, o ciclo de vida das pteridófitas, como eu acabei de falar, depende da água, né? Vai ter uma alternância de geração, que a gente também pode chamar de metagênese, né? Só que o que é que vai ser diferente das briófitas? O esparófito 2N vai corresponder à fase da planta mais longa, né? A fase adulta dela, a fase de vida dela que vai demorar mais. E o gametófito vai ser o que vai ter o tempo reduzido de vida, que vai ficar menos tempo com a planta, que vai cair para ela poder se desenvolver, tá certo? Então, quando elas estão prontas para reprodução, os esporos vão ser produzidos na face anterior dos folíolos. Então, eu tenho aqui, ó, a folha da pteridófita. Essa folha é dividida por várias partezinhas. É o que a gente chama de folíolo. Nesses folíolos aqui, ó, a folha é o conjunto dos folíolos, tá? Nesses folíolos na samambaia, se você tem samambaia em casa, você pode até olhar. Sempre aparecem uns pontinhos pretos ou uns pontinhos marrons, né? Esses pontinhos pretos ou esses pontinhos marrons, eles vão ser chamados de soro. E é nele que nós vamos ter os esporos, tá certo? Tudo bem? Então, folíolo é cada uma dessas partezinhas verdes. O conjunto dos folíolos formam as folhas. E na parte de trás do folíolo, eu vou ter umas formações circulares em marrom, que nós vamos chamar de soro, tá certo? Dentro do soro, nós vamos ter os esporângios. Olha aqui os esporângios, ó. Dentro do soro, nós vamos ter os esporângios. Esses esporângios, eles vão sofrer meiose, tá? Quando eles sofrem meiose, eles formam os esporos, tá certo? Essa meiose, ela vai ser chamada esporofítica. Então, essa meiose aqui, ó, tá vendo? O esporângio que sofreu meiose. Essa meiose é chamada esporofítica. Quando sofre a meiose esporofítica, formam os esporos, tá certo? Então, esses esporos, eles vão ser formados e quando esses esporângios, eles se rompem, esses esporos são liberados no ambiente. Quando eles são liberados no ambiente, eles vão, se eles caírem em locais úmidos, propícios, sombreados, eles vão germinar. E aí sim eles vão formar o gametófito. O gametófito é essa estruturinha aqui, ó, parecendo um coração. Tá vendo? Esse gametófito, tá? Ele é monóico, ou seja, ele vai produzir tanto o gameta masculino quanto o gameta
feminino. Ele recebe um nome, que é prótalo, tá? Então, o gametófito, que recebe o nome de prótalo, ele é monóico. Significa que ele vai produzir gametas femininos e masculinos. E a hora que eu preciso da água. Então, é em contato com a água que esse gameta masculino, que também é flagelado, vai conseguir nadar até o gameta feminino, né? O gameta masculino recebe o nome de anterozoide. O gameta feminino recebe o nome de oosfera. Então, vai ter a formação do anterídeo. Dentro do anterídeo, os espermatozoides. Quando esse anterídeo estiver pronto, ele libera esses espermatozoides que vão nadando aqui até a oosfera, tá? Quando esses espermatozoides encontram essa oosfera e fecunda a oosfera, eu vou ter o processo de fecundação. E aí, a formação do meu zigoto, que é 2N. Por quê? Porque meu gametófito é N. Então, minha oosfera é N, meu anterozoide é N. N mais N vai formar um zigoto 2N. Esse zigoto 2N também é em local propício, tá? Ele forma o esporófito, né? O esporófito que vai crescer, se desenvolver e formar a planta adulta, tá certo? Essa redução do gametófito nas plantas é uma tendência evolutiva, sendo que o menor gametófito ocorre nas angiospermas. Porque, como eu falei com vocês, as angiospermas são um grupo mais evoluído. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para a próxima etapa. Nós vamos falar agora das gimnospermas. As gimnospermas aí vai ser mais evoluída do que as pteridófitas e do que as briófitas. Gimnospermas, ela vem do grego gimnos, nuas, permas, sementes. Então, significa que essa planta tem sementes nuas. Como assim semente nua? Semente veste roupa? Não. Semente nua porque ela não tem um fruto, né? Pensei numa manga. A manga, a parte que a gente chama de fruto, guarda dentro dela uma semente. Assim é a goiaba, a laranja, tem o fruto e dentro do fruto nós temos a semente, tá certo? Então, as gimnospermas não têm frutos, tá? Então, as sementes, elas são chamadas de sementes nuas, porque elas não estão no interior de um fruto, tá certo? Essas plantas, elas surgiram há cerca de 250 milhões de anos na Terra. E, pelo fato delas terem sementes, que é uma adaptação muito melhor do que os esporos, essas plantas, elas dominaram bem rapidamente o ambiente terrestre. E elas agora possuem um porte muito maior do que briófitas e do que pteridófitas, né? Então, a semente, ela é uma vantagem evolutiva, por quê? Porque ela vai ter ali dentro dela o embrião e a alimentação. Como assim? Ela vai ter uma estrutura com reserva de carboidrato, né, de lipídios, de proteínas, que vai servir para a primeira etapa de vida daquele embrião. Então, aquele embrião, ele não vai depender tanto do ambiente para ter nutrientes, porque esses nutrientes já estão na semente. E aí, agora facilitou demais a vida desse embrião, tá certo? Algumas dessas plantas, algumas dessas gimnospermas, elas vão ser dioicas, ou seja, elas vão ter sexos separados. Então, um exemplo disso é o pinheiro do Paraná, né? Ela tem a planta macho e ela tem a planta fêmea. E nós vamos ter também algumas espécies monóicas. Dessas espécies monóicas, ela vai produzir tanto a estrutura masculina quanto a feminina. A estrutura masculina e a estrutura feminina recebem um nome,
esse nome é estróbilo. Então, nas plantas dioicas, eu vou ter uma planta masculina que produz estróbilo masculino. Eu vou ter uma planta feminina que produz estróbilos femininos, tá certo? E nas plantas chamadas de monóicas, eu vou ter uma planta só que vai produzir tanto estróbilo masculino quanto estróbilo feminino na mesma planta, tá? E como essa planta, ela não tem frutos, ela tem sementes, mas ela não tem frutos, ela vai precisar do vento como polinizador, tá? A gente chama, quando o vento é o polinizador das plantas, ou seja, transporta o pólen até o órgão feminino, a gente fala que é uma polinização por anemofilia ou anemófila, tá certo? Então, é a polinização pelo vento. Então, o vento vai ser o principal responsável de levar o pólen do estróbilo masculino até o estróbilo feminino, tá certo? Então, vamos aí para o processo de reprodução dessas gimnospermas. Há uma coisa que eu esqueci de falar das gimnospermas. As gimnospermas, ela se adapta, né? Ela se adapta em regiões temperadas, ou seja, ela não é muito comum nas regiões tropicais, e sim naquelas regiões mais temperadas, onde a gente tem aquelas 4 estações definidas e tudo mais, né? Inverno com neve e tudo mais. Então, ela é muito comum na Ásia, na Europa, na América do Norte. Mas no Brasil nós vamos encontrar alguns exemplares, como eu falei, né? O pinheiro do Paraná, também é chamada de araucária. Mas nós vamos encontrar ela bastante na região sul, porque o Brasil, como ele é um país continental, a região sul ela tá ali numa zona temperada. Então, nós vamos encontrar ela bastante mata de araucária lá no sul do nosso país, nos estados do sul. E algumas, né, na região sudeste. Mas aonde na região sudeste? Aqui na nossa região não tem isso, não. Não, porque a nossa região ela é mais baixa, ela tá mais a nível do mar. Então, é em regiões mais elevadas. Então, quando a gente vai ali de Belo Horizonte, por exemplo, Ouro Preto, que é mais alta, que é mais elevada, a gente vê alguns exemplares de araucárias, tá certo? As araucárias também elas vão ser divididas em grupos, né? Como a coniferófita, cicadófita, guinetófita e gingófita. A gingobiloba, né? Ela é bem da Ásia, ela não tá muito no norte, em outros lugares não, ela é bem da Ásia. Uma coisa que é interessante falar dessas árvores, dessas plantas, né? Sobre a semente dela. Como eu falei, a semente dela já tem uma reserva nutritiva. É interessante a gente fazer essa relação com os esporos. Os esporos, eles vão ter um tempo de vida no ambiente. Se ele não acha ali um local úmido adequado para ele se desenvolver, ele vai morrer, né? E aí, as sementes não. Elas podem durar anos, tá? Se armazenadas de forma correta. Elas podem durar anos até conseguir um ambiente propício para o desenvolvimento do embrião. Mas vamos aí para a reprodução das gimnospermas. Então, o ciclo de vida das gimnospermas, né? Então, aqui o exemplo que foi usado foi a árvore pinus. A árvore pinus, ela é monóica. Ela vai produzir tanto o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Então, a gente pode ver que também vai ter diferença no formato desses estróbilos, né? Então, o estróbilo masculino, ele é mais aberto aí, ó. E o estróbilo feminino, ele é mais fechado. Como eu já falei, essa planta adulta aqui, ó, ela é a etapa de esporófito. Então, ela é um esporófito que é 2N, né?
O maduro é aquele que já consegue produzir seus esporos, ou seja, que já está pronto para reprodução, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Então, como eu falei, o pinus vai ter aí a sua fase esporófita masculino. Produziu os seus estróbilos, o masculino e o feminino. O que é que vai acontecer? Então, vamos seguir aqui, ó, o masculino. O estróbilo masculino, também chamado de microsporângio, tá? Dentro desse microsporângio, vai acontecer o quê? Vai acontecer a formação dos microporócitos, tá? Eles, como a planta de onde eles vêm, também vão ser 2N. Ele vai fazer o quê? Meiose. Ele vai fazer a meiose para formar os microsporângios N, tá? E aí a formação do grão de pólen, tá certo? Os microsporos N vão formar o grão de pólen, tá certo? Cada grão de pólen vai conter no seu interior um gametófito masculino, ou seja, a fase de gameta. Então, cada grão de pólen, né, vai ser formado através do microsporo, que é N, e cada grão de pólen, que é N, vai formar aí um gametófito masculino. Quando esse gametófito masculino estiver pronto nesse grão de pólen, vai ter a abertura do estróbilo. Quando tem essa abertura do estróbilo, o pólen, ele vai ser levado pelo vento. Lembra que eu falei que as coníferas precisam do vento, faz anemofilia? Então, o vento vai levar esse grão de pólen. Para onde? Para outro pinus que esteja com o estróbilo feminino também já amadurecido, né? Então, o que vai acontecer? Vai ter a liberação e vai ter a união aqui, ó, da oosfera, né, com o gametófito masculino, gametófito feminino com o gametófito masculino. E vai formar o quê? Vai formar uma estrutura chamada tubo polínico. Esse tubo polínico vai permitir essa fecundação. Quando essa fecundação ocorrer, vai ter a formação do embrião. Esse embrião vai ter o embrião, reserva nutritiva e um tegumento. O que é um tegumento? É uma estrutura que vai formar o exterior da semente, o que a gente chama da casca da semente, né? Então, ó, o tegumento aqui por fora, tá? O embrião aqui dentro e as substâncias de reservas, que a gente chama de cotilédones, tá? Então, aí essa semente, ela pode cair em um local favorável, né? Ela vai cair em um local favorável, ela vai crescer e vai se desenvolver numa árvore adulta, ou seja, na fase de esporófito maduro. E aí o ciclo recomeça. Tudo bem, pessoal? Então, só para lembrar, as principais adaptações evolutivas no desenvolvimento das gimnospermas são aumento da duração da fase de esporófica, né? Então, uma planta dessa vive aí vários anos, né? Muitos anos. A existência da semente, né? Uma adaptação evolutiva. Na semente nós vamos ter o embrião, que vai estar protegido pelo tegumento e vai ter ainda substância nutritiva. Serve de alimento para algumas aves, então muitas aves carregam essas sementes e até perdem elas aí pelo caminho, fazendo com que possibilite a germinação, tá? E a presença agora do grão de pólen. Nós não temos mais esporos, temos grão de pólen, tá? Indicando o quê?
que agora não tem mais tanta dependência da água para a locomoção dos gametas. Então, a água agora, ela sempre vai ser necessária, mas não para a locomoção dos planetas. Gente, a nossa aula hoje, nós vamos parar aí. A gente continua em angiospermas no próximo vídeo. Bons estudos, revejam o vídeo mais de uma vez e as dúvidas me mandem no WhatsApp, tá? Bons estudos!